Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um CameraCast, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Vilma Dalcol, eu sou diretora da Right Management, uma empresa do grupo Manpower que trabalha com todo o aspecto de desenvolvimento de pessoas e de carreiras. E hoje eu estou aqui com um pessoal bem especial, porque a gente vai falar hoje sobre um tema que foi discutido agora na Câmara, no Comitê de Gente e de Gestão de Pessoas. Então, eu queria convidar os meus parceiros que estão aqui comigo para que se apresentem também. Depois a gente vai falar desse tema que é bem interessante, cultura e engajamento de pessoas. Bom, prazer, eu sou a Blanca, eu sou da Sener Engenharia, atuo na área de RH dentro da Sener. A Sener é uma empresa que trabalha com projetos de engenharia consultiva. E é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, como eu disse, grandes figuras que me ensinaram bastante nesse bate-papo que a gente teve aqui recentemente, para falar sobre engajamento, e estou aqui para ouvir, para contribuir, para aprender todo mundo junto nessa pauta que é muito importante. Muito bem. É um prazer estar aqui também, me chamo Marcelo Couto, estou no Grupo Santander já há bastante tempo, mais de 30 anos, atualmente como Head de Pessoas e Ouvidoria, na parte de relações trabalhistas e sindicais, o desafio de fazer essa transição. E falamos há pouco do desafio das empresas no tema de engajamento, especialmente no mundo veloz e rápido de transformação que a gente está vivendo. Então vai ser um prazer conversar e trocar um pouco de experiência com vocês aqui. Eu sou Nelson Curto, a Head de Pessoas da Pulse, uma colegada do Grupo Santander. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Conversamos há pouco sobre pessoas, sobre os desafios de mantê-las engajadas, de mantê-las comprometidas. E estamos aqui agora para dar continuidade nesse papo, que tem muito para a gente tratar, muito para a gente falar, que é um assunto que é atual, acho que em todas as organizações por onde a gente passa, né? Com certeza. E é interessante que quando a gente está falando de engajamento, né, é uma palavra que me dá uma visão assim, sabe, eu aprendi uma vez num curso de coaching que são palavras grávidas. Por quê? Porque ela cabe um mundo de coisas ali, é uma vida que você tem ali dentro. O que é um engajamento, né? Então, o que ele gera, isso. Né? E eu queria começar perguntando para vocês, o que engaja pessoas na perspectiva e na experiência de vocês? É tão difícil, né? Eu, por exemplo, nesse bate-papo aí que a gente teve antes daqui desse encontro, o que eu tenho para mim engajar pessoas é se conectar com elas, né? Vai muito além daquilo que a gente propõe em termos financeiros. Óbvio que a gente sabe que o bolso no final sempre pesa. Isso a gente já não está nem mais em discussão. Eu acho que é entender o que o outro quer dizer, o que ele está trazendo de dificuldade no seu dia a dia de forma calada, né? Porque a gente está falando aqui sobre demissões silenciosas, né? E silenciosas por quê? Porque a gente não está ouvindo, porque ele está expressando de alguma forma. Então, engajar, eu acho que é isso, é a escutativa da qual nós comentamos, né? Que é você se sentir... E teve um colega nosso que ele trouxe uma fala muito interessante que foi sobre a liberdade de poder se expressar, de saber que pode falar, né? Se sentir livre, eu faço parte disso, eu posso falar. Isso engaja pessoas, né? Se sentir parte daquilo, né? No meu ponto de vista, nesses anos aqui de trajetória no RH, eu tenho percebido isso, é a pessoa se sentir que faz parte daquilo e ser escutada, né? Entre muitas outras coisas que eu acho que vocês também têm esse olhar. Acho que o engajamento, ele, adicionando o que você trouxe, Blanca, é fazê-lo sentir-se um segmento do nosso negócio, e não um fragmento, sabe? Assim, fazê-lo sentir-se parte da coisa. É fazê-lo enxergar o propósito naquilo que ele faz. Né? Passa muito pela escutativa, como você fez, e levá-lo também, pegar na mão e ensinar como faz, fazê-lo parte, desenvolvê-lo, reconhecê-lo, sabe? Os nossos recursos humanos precisam disso. Tanto o primeiro nível de produção, vamos colocar assim, lideranças, nós temos que desenvolver lideranças. Sim. Então, passa por toda uma cadeia de desenvolvimento, de reconhecimento, de propósito, que nós precisamos lidar com as pessoas para poder-las fazerem se sentir parte engajadas, sentir com vontade de estar, com vontade de fazer, com vontade de continuar. Sim. Né? Não, sem dúvida. Acho que
eu complementaria aqui a questão do engajamento com o momento de carreira de cada pessoa, né? Também tem a ver com a escutativa. Me recordo aqui de estagiários, o maior engajamento do estagiário é ser efetivado, é o sonho do estagiário é ser efetivado, então ele está super engajado nessa missão de ser efetivado. E depois que ele é efetivado, muda a forma de engajar, a forma de entrega, porque aí ele já tem outras aspirações, né? A gente convive com gerações diferentes dentro das empresas, 4 ou 5, né, que falávamos há pouco, 4 ou 5 gerações convivendo junto. E acho que é importante que, dentro da escutativa e da formação da liderança, a gente tenha realmente esse olhar para o outro e para o momento do outro. Né? De repente, o engajamento de uma pessoa que já está numa transição de carreira ou num final de carreira, pode ser que não seja grandes promoções ou almejar grandes coisas financeiras, e sim ele ter uma qualidade, contribuir, formar pessoas, ter um time feliz de trabalhar ele como um líder naquela função que ele está. Então, acho que vale a pena a gente debater um pouco também sobre esse olhar do engajamento de acordo com o momento de cada um da sua vida. É interessante você colocar isso, tem um ponto bem importante nisso, né? Ouvindo vocês, eu estava vindo em mente aqui uma coisa que a gente até conversou um pouquinho no comitê também. Eu engajo pessoas, eu não engajo profissões. Eu engajo um ser humano, eu não engajo o analista, o mecânico, o motorista. Quem se engaja é a pessoa. Como é que eu consigo chegar até ela e me comunicar com ela, né? E aí a gente teve até um exemplo de uma pessoa que trouxe a questão de que na empresa onde eles estão hoje, a pessoa tem liberdade para escolher fazer um curso, a empresa apoia que a pessoa faça esse curso, mesmo que não tenha a ver com a atuação dela profissional direto. Isso realmente eu estou engajando o ser humano, porque eu estou falando com coisas que são importantes para ele, né? E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria ouvir vocês no seguinte, assim, o que mudou dos últimos anos para cá quando a gente fala de engajamento? Nossa. Acho que o ponto principal, no meu ver, é a pandemia, que trouxe essa coisa do híbrido, né? Como engajar pessoas que estão no remoto, que estão no online. Eu acho que a facilidade da informação o tempo todo poluindo as nossas ideias, né? O tempo todo a gente lê uma coisa aqui sobre o mesmo assunto, a gente vê uma outra perspectiva e aquele excesso de informação faz com que você fique um pouco perdido. Então a gente entra em temas de saúde emocional, essa coisa da distância, de como manter essa pessoa motivada, sendo que ela não está ali no dia a dia conectada com todos. Então, assim, para mim, nos últimos anos, ele tem um corte, que é a pandemia, sem dúvida, e que eu acho que trouxe muita mudança, né? A tecnologia, a forma de nos comunicarmos está diferente. Isso aqui está diferente. O podcast, quando surgiu o podcast, gente? É novo. Verdade. É pós-pandemia, acredito eu. Né? Você sabe, Blanca, que eu costumo falar que quem gosta realmente de mudança é a transportadora de mudança, né? Quem fala, nós somos adaptáveis à mudança, mas você muda o sistema operacional do teu telefone ou o Outlook, vai ficar uma semana falando, mas eu gostava do anterior. Por mais que você seja adaptável à mudança, mas você sempre vai fazer uma referência àquilo que você tem mais domínio, àquilo que você já é da tua zona de conforto. E eu acredito que o momento de hoje, o momento atual, depois da pandemia, que eu concordo com você, Blanca, essa parte da tecnologia, ela vem numa velocidade avassaladora. Eu falava há pouco que fui na Febrabantec na semana passada, 99% das palestras estavam relacionadas à inteligência artificial e 1% à computação quântica. Então, realmente é um assunto que veio para ficar. Me chamou muito a atenção também a questão da inteligência artificial, o que é a inteligência artificial, do como que eu utilizo a inteligência artificial, como que eu coloco essa questão na prática. E acredito que o engajamento das pessoas também, ela vai passar por uma transformação muito grande de adaptar as incertezas. Porque se falar como que vai ser o mundo daqui a 5, 10 anos, não sei. Arrisco a dizer, com certeza, que vai ser diferente. Sim, bem diferente. Agora, quanto da velocidade que a gente está vendo nas empresas, na questão da inteligência de uso, nas profissões, e quanto que as pessoas
vão estar preparadas para essas mudanças. Eu acho que esse é o grande desafio do RH e das empresas no engajamento. Como que a gente ouve as pessoas, cuida das pessoas, forma as pessoas, upskilling e reskilling, para esse mundo novo, veloz que está aí batendo na nossa porta. Eu acredito que, adicionando ao que os colegas trouxeram, o grande desafio do engajamento também está muito ligado ao nosso desafio do convívio com as redes sociais. Hoje, os desejos que as pessoas têm mudam a cada hora, a cada minuto, porque a facilidade que se tem de comunicação, com a facilidade que se tem de atingir informações, atingir. E aí, sendo bem pragmático, a facilidade que se tem de atingir a vida das outras pessoas desperta interesses e desejos que nós temos que administrar isso na vida das outras pessoas também, né? E isso reflete, obviamente, no nosso ambiente de trabalho, porque os anseios mudam, as vontades mudam, e aí aquilo que o nosso colaborador quer de manhã, às vezes não é o que ele quer mais à tarde, né? Não é o que ele sai hoje, o desejo que ele vai embora hoje, talvez não seja o desejo que ele venha amanhã de manhã. E como que nós acompanhamos isso também? Então, essa velocidade de informação, que está muito ligada ao desenvolvimento da tecnologia, também trouxe desafio para a gente de como manter funcionários engajados, de como acompanhar a manutenção do engajamento dele, porque uma coisa que hoje que faz sentido, que o deixa muito feliz, amanhã pode ser que não faça o menor sentido. E a gente tem que acompanhar essa velocidade, acompanhar esse ritmo, né? E nós temos que estar antenados a isso também. Não basta só pensar que a tecnologia chegou para os mais novos ou para quem está ingressando no mercado ou só para quem está trabalhando. Não, nós que estamos organizando também de meio de campo, a gente tem que estar muito bem antenado isso para saber assim, bom, aquilo que lhe fazia sentido até a hora do almoço talvez não faça sentido agora na parte da tarde, né? Então, o trabalho da gente como área de recursos humanos, o trabalho como líder, aí, assim, o trabalho com lideranças, é sempre manter-se conectados às mudanças que estão acontecendo, conectados às mudanças de tendências, junto ao time para saber assim, o que faz sentido para esse time ou não, o que está acontecendo. Gosto quando a Blanca fala assim, desde o início, desde o nosso encontro anterior a este, escutativa. O que eu estou escutando, o que eu estou observando para poder levar a eles que faça sentido. Porque senão eu falo A e eles querem E, porém à noite eles podem querer I. Então nós temos que estar sempre acompanhando e nos conectando para entender o que fazer. E aí tem um ponto. Opa, perfeito. Pode, por favor. Eu queria só aproveitar o gancho para falar, porque aí tem um ponto que eu acho super importante, que eu acrescentaria, eu diria para você que é quase que uma pimenta que eu coloco nessa conversa, que é o quê? Além disso, eu tenho que falar sobre isso com 4 diferentes gerações. Quem precisa abraçar esse desafio? Se eu estou falando que cultura, engajamento conversam juntos, e a cultura de uma empresa, ela vem de cima para baixo, como é que a gente conecta a cultura, comunicação da cultura com 4 gerações diferentes? Eu fico com o termo que ela trouxe ali no bate-papo, que foi sensacional, que eu anotei aqui, né, que é o poliglota geracional, é saber se comunicar com todas essas gerações, né? E aí, de novo, né, de cima para baixo, né? Não tem outro caminho, tem que ser a partir da liderança e vai descendo para as próximas lideranças até chegar, né? E atingir todas as gerações. Agora, como fazer isso já é outra história, né? Esse é uma Você mudança falou constante, da né? pimentinha, né? E além desse choque geracional, tem a pimentinha também do home office, do flex working, né? Do presencial, e como lidar com as gerações também em diferentes formas. O Nelson trazia aqui comenta, por favor, da empresa, que você comentou que às vezes a mesma comunicação para quem está presencial e para quem está em home office tem que ser uma forma diferente, né? Eu digo assim, para quem trabalha presencial e para quem trabalha home office, eu encaro como 2 empresas distintas. Então, as atividades que eu faço presencial, nós temos que traduzir como eu vou levar isso para uma forma home office, porque eu tenho que fazer a mesma atividade, eu preciso levar o mesmo grau de informação ou a mesma atividade, eu tenho que engajar da mesma forma. Sim. Só que eu não tenho presencial. Como eu faço isso para o home office? Eu tenho que usufruir de toda a tecnologia possível para poder levar isso até a casa do colaborador.
Existe como? Existe. Você bota a cabeça para funcionar, a imaginação tem que funcionar. Tem que funcionar, Né? não tem E com relação a essa linguagem, assim, utilizando o termo que a Ivan bem trouxe do poliglota geracional, que eu achei sensacional isso, não vou esquecer. jamais. Né? Teremos que alfabetizar-nos. Exato. Mas, de fato, é mostrar a todas as gerações que temos as diferenças e não colocar também como cultura ou na cabeça, pensando bem prático, na cabeça das pessoas que temos que colocar iguais para tratar com iguais, porque isso só afasta, só separa. E nós temos que ensinar as pessoas a trabalhar com essas diferenças e aprender como lidar com isso. Né? Eu conversava com a Vilma logo no início do nosso encontro, como que a empresa hoje, que a Pulsa, a empresa hoje na qual eu trabalho, tem uma juventude muito grande, um quadro de primeiro emprego muito grande, né? Geração Z total ali, mas ao mesmo tempo também tem um grupo de pessoas 50 a mais, que tem uma forma de pensar diferente, porém entregam uma qualidade de trabalho também excepcional. Mas como a gente faz essa geração falar a mesma linguagem? Né? Não há um conflito de informação. Basta as duas pessoas olharem no olho e falar, um vai falar de um jeito e falar do outro, mas a informação vai chegar. Como? Vamos promover ali a mistura entre eles vão se entender, entendeu? Desde que haja o respeito, desde que haja a vontade de aprender, desde que haja um objetivo comum e as pessoas se ajudem, a comunicação ela existe. Né? E a gente vai encontrando. E mais uma vez, é inevitável falar. Preparo de liderança para lidar com esse tipo de situação. Né? Porque a gente também pode encontrar no meio do caminho algumas situações onde a gente tenha algum ruído, onde a gente tenha pessoas sem paciência, onde nós tenhamos pessoas que não queiram aprender talvez as diferenças. E nós, como líderes, temos o papel de ensinar que as diferenças existem e elas precisam ser tratadas. Eu acho que isso ele tem que partir já desde lá no recrutamento, ensinar o líder, desenvolver o líder, preparar o líder para na hora de recrutar, ele já trazer esse olhar, né? Você vai aqui se relacionar e trocar uma linguagem com várias gerações diferentes, né? Então, incluir o processo de diversidade geracional dentro do próprio recrutamento de seleção do líder, quando o líder está participando, né? Eu acho que isso é muito importante para que a gente possa falar a mesma língua. Sim. Eu gosto muito de esportes e acompanho, e eu sempre reflito dentro de um time, seja ele de vôlei, de futebol, dentro de uma equipe, você tem uma diversidade muito grande, né? No voleibol, por exemplo, quando tem aquela pessoa que recepciona a bola, muitas vezes ela não é a pessoa tão alta, ela é a pessoa mais baixinha do time, mas ela é a mais ágil, ou ele ou ela é a mais ágil para receber a bola. E ao mesmo tempo, na rede, muitas vezes, quando gira, né, o vôlei, você tem que ter a pessoa alta para fazer o bloqueio. Então, cada um na sua característica, e eu fico imaginando como que é a liderança de um time, seja ela de vôlei, ou de basquete, ou de futebol, lidar com essas gerações, muitas vezes, que acontecem, né? Futebol, uma vez eu vi uma entrevista de um dos técnicos da seleção brasileira e fala, o mais difícil é lidar com o ego das pessoas, porque são todos eles milionários, ganham muito bem, né, ricos, têm uma carreira bem sucedida, muitas vezes fora do Brasil, fora do país, em outros países da Europa, e o grande desafio do técnico de uma seleção, como a seleção brasileira de futebol, é lidar com os egos, lidar com o interesse de cada um, com o momento de cada um, e fazer com que aquele time busque um propósito final, que é vencer, seja uma partida, um campeonato que é mais longo. Né? Time vencedor, com certeza, é o que melhor se encaixa com o papel da liderança, trabalhando melhor de cada um dos profissionais. É interessante, né? Porque, na verdade, o que a gente percebe, né? Eu tenho linguagens diferentes, porque são diferentes gerações, mas se for observar, a gente falou essa palavra algumas vezes aqui, propósito. O que engaja tem a ver com isso, tem a ver com propósito, com razão de estar, com razão de existir e com razão de ser. Então, não importa, eu vou falar com as pessoas sobre isso. Óbvio que eu vou falar em linguagens diferentes, o meu approach pode ser diferente, né? E aí você trouxe um ponto super interessante, que é o do líder. E eu ia trazer exatamente essa temática. Quem é o responsável por isso? É o líder? É o RH? São os dois juntos? É o board da empresa?
quem é o responsável para criar esse cenário mais favorável para o engajamento? Como é que vocês veem isso? Eu acredito que são todos. São todos. Acho que todos os envolvidos têm a responsabilidade de levar essa cultura adiante. A empresa tem que respirar essa cultura. Tá? A empresa que coloca a diversidade geracional dentro de casa, ela é responsável como um todo. Todos os que trabalham, obviamente, que tem os guardiões. Eu acredito que os guardiões da companhia, acho que o RH, a liderança tem que ser guardião, mas todos têm que respirar essa questão. Nós temos que entender que nós estamos numa época em que nós vamos encontrar todas as gerações trabalhando. E isso não quer dizer que o trabalho de um seja melhor ou pior do que o outro. Não. Todos desempenham o seu papel e eu enxergo o trabalho de todos fenomenal. Porém, cada um pode ter o seu tempo, cada um pode ter o seu jeito, cada um tem a sua forma de se expressar. E nós, como RH, lideranças, como responsáveis por times, têm a obrigação de assegurar que todos estão sendo tratados da mesma forma, todos estão trabalhando de uma forma tranquila, engajadas, como eu posso dizer, sendo percebidos, entendendo as perguntas do propósito que você falou, entendendo o que está sendo feito, entendendo o seu valor. Sim. Sabe que o propósito que você traz é uma das coisas que eu acredito muito na questão do engajamento. Eu sei porque eu estou aqui, né? Eu tenho uma razão de estar fazendo isso. Eu uso muito essa palavra com o meu time. Eu sei que eu sou um segmento do negócio. Eu não sou mais um fragmento jogado ali. Se eu entendo que eu sou um segmento, eu sou peça fundamental, eu vou continuar fazendo porque eu sei que tem um time, tem um grupo, tem uma engrenagem que depende de mim. Se eu não sou nada, eu não sou parte da engrenagem, eu posso ficar de fora, por isso eu acabo fazendo o meu básico e o resto não me importa. E falando da liderança, do papel de todos, né? Recente agora a gente viu a pesquisa da Gallup que 70% das pessoas que são engajadas ou não engajadas é por conta da liderança, da média liderança. E a gente debatia há pouco falando, quem cuida da liderança? São os líderes mais sêniores. Quem cuida dos líderes mais sêniores? Quem cuida do RH, né? Quem cuida do RH? Eu acho que tem uma cadeia aí de cuidar de pessoas e da liderança para que cuidem de quem realmente está lá fazendo as coisas acontecerem, fundamental. Sim. E eu acho que isso que a Vilma trouxe em relação ao propósito, eu acho que é muito, também é uma questão cultural e como você mencionou agora, né? A pessoa, se ela sabe por que ela está ali, qual que é o propósito dela, isso faz toda a diferença. De novo, se sente parte. Você sabe que na Sener foi feito o propósito, ele já tinha um propósito desenhado desde que foi fundada, e, se não me engano, foi em 2021, depois de 60 anos de empresa, eles resolveram revisitar o propósito da Sener, entender, estamos no caminho, e para que as pessoas se sentissem, e eu achei isso incrível, porque é aí onde a gente se sente que faz parte. Eles nós fizemos, porque eu fiz parte disso também, um trabalho de convidar os colaboradores a criarem o propósito. Bacana. Então, assim, foi feito um trabalho global, onde todos foram convidados, era voluntário, obviamente. Se não me engano, tivemos em torno de 400 e poucas pessoas participando, aí por isso que eu digo que eu fiz parte disso, que eu me voluntariei também. E aí, criamos algumas ferramentas e desenvolvemos juntos o propósito da Sener, ou seja, você se sente parte, você sabe porque você está ali, e melhor ainda... Isso tem um poder muito forte, né, Bruno? Melhor ainda, eu criei isso junto com a companhia, ou seja, o nosso propósito está alinhado, né? Então eu acho que isso faz grande diferença. Sem dúvida, às vezes eu paro para pensar 33 anos na mesma empresa, tive algumas passagens por outras, mas eu diria 25 anos na mesma empresa nos últimos anos, e o que me fez ficar? Porque em vários momentos da minha carreira eu falei, isso aqui não é para mim. E muitas dessas vezes, quando eu tomei a decisão de sair, eu pensei em sair, era por conta de uma liderança que não me inspirava. Eu falava, esse líder eu não estou feliz aqui por conta dessa liderança. Mas aí eu olhava para o propósito. Qual o propósito da empresa? O propósito da empresa estava alinhado com o meu. A perspectiva da empresa estava alinhada com o que eu tinha, de crescimento, de transformação. E aí eu comecei a aprender de que esse líder que faziam coisas que não me agradavam, eu trazia para mim
no sentido de falar assim, quando eu tiver chance de ser líder como ele, eu não vou fazer a mesma coisa. Igual. Não quero fazer. Então, acho que até mesmo na questão da parte negativa da liderança, a gente aprende o que não fazer. Né? O que me machucava pode ser que quando eu, hoje, com certeza, trago muito da experiência de bons líderes, a grande referência são os bons líderes, mas também trago um pouquinho daqueles líderes que, de um dado momento da minha carreira, não me fizeram engajado a ponto de eu pensar em sair, pensar em trocar de empresa e fiquei por conta do propósito. Fiquei por conta do propósito. É um aprendizado. Mas o propósito falou alto, o propósito da empresa, da organização, falou alto, porque líderes são passageiros também. Isso. E é uma coisa interessante isso, né, a gente pensando, porque, na verdade, talvez uma dica para os líderes, aí eu deixaria para você que é líder, que está assistindo a gente, pense um pouco sobre isso. Você já chegou para a sua equipe e perguntou o que você faz aqui? Você já teve essa conversa? Porque para você pode abrir um horizonte de informações e para a própria pessoa também. Eu vivi essa experiência um tempo atrás, eu não estava responsável pela Wright, eu estava mais responsável pelo RH interno do Grupo Manpower e nós somos uma empresa de soluções de terceirização de mão de obra, entre outras coisas. E foi muito interessante porque eu perguntei para as pessoas da minha equipe como RH, né, eu falei assim, o que vocês fazem aqui? Aí é que fazia a seleção do pessoal interno, falou, eu faço seleção. Eu falei, de jeito nenhum, você está errado. Ela ficou me olhando, eu falei, e você, Elton? Faço a folha de pagamento, mas já com medo, né? Eu falei, não, você está muito errado, você não faz folha de pagamento. Aí você fala, eu cuido de benefícios. Não cuido, Vilma? Não, você não cuida de benefícios. Não. Você ajuda chefes de família a poder levar para a sua mesa o pão que aquela família precisa. Você ajuda os jovens estudantes a ter um emprego em que ele possa de verdade pagar uma faculdade ou um curso superior. Você ajuda pessoas a encontrar significado na vida após uma formação. Por quê? Porque quando você seleciona alguém, quando você está fazendo a nossa folha de pagamento, você está ajudando os nossos funcionários a trabalharem com os terceiros que estão no cliente, estão dando oportunidades de trabalho, estão servindo ao cliente. Fantástico. Aí eles ficaram me olhando, também não sei de onde saiu a ideia, mas eu tive a ideia de fazer isso naquela hora, tá, gente? Não foi muito pensado, não foi meio espontâneo. Mas o que eu achei interessante foi assim, o brilho que ia dando nos olhos deles, como eu vi no brilho do olho de vocês agora, quando eu fui falando isso. Líder, às vezes é tão mais fácil, não é tão complicado. É possível a gente fazer isso, não é? É possível você trazer as pessoas e trazer para elas o significado. Aquela empresa, qual é a razão de existir daquele negócio? Qual é a razão de existir daquela área? Então, você não é uma pessoa que cumpre tarefas. Você é uma pessoa que faz algo que está engajado com várias outras coisas. Sim. Talvez isso possa ser uma dica para o líder começar a ter esse papel de engajar pessoas, né? Sim, é verdade. Você faz essa pergunta e uma vez eu recebi uma pergunta também que me fez refletir muito. E a pergunta que eu recebi na forma de uma reunião é: você se contrataria? Sensacional. Né? Você pensou nessa pergunta, vou fazer na próxima entrevista. Você seria teu líder? Você se contrataria? E eu fiquei refletindo, né? E aí também depois eu desci a pergunta. Mas é uma pergunta sem resposta, assim, eu quero que as pessoas reflitam. Né? E é verdade, assim, vamos botar a refletir, porque aí você começa a pensar naquilo que você tem de forte e naquilo que você tem a melhorar. Que todos temos, né? Todos temos aquilo que nós precisamos reforçar, que nós precisamos praticar mais, né? E entra também no que nós conversamos aqui, quem cuida de nós, né? Porque nós falamos muito em reforçar a liderança, mas nós também temos que melhorar nossas práticas, né? Então nós precisamos também buscar reforço. E também não precisamos, muitos de nós também não precisamos esperar, nós também precisamos correr atrás, né? Nós precisamos também buscar os nossos esforços, né? A liderança, acho que é uma dica que eu deixo também para algumas lideranças que estão assistindo a gente, não precisamos esperar também alguém nos ajudar, alguém nos estender a mão. Peçam ajuda, óbvio. Mas tem pessoas também que podem e têm condições de falar assim, bom, se eu enxergo, eu tenho condições de atrás, por que eu não posso buscar um desenvolvimento? Por que eu não posso ir atrás de ajuda por mim mesmo? Né? Se eu já enxergo isso, eu tenho condições de ir atrás. Né? Esse autodesenvolvimento é sensacional, porque é você com você mesmo enxergando suas próprias, se eu posso chamar de debilidades, né? Sabe? É fantástico quando você enxerga um ponto seu que você tem certeza que você precisa melhorar e que você vai atrás e fala, isso aqui para mim é um ponto que eu sei que eu preciso trabalhar e eu vou conseguir trabalhar. Isso é fantástico para você como profissional, né? É muito positivo isso. Me fez lembrar a internet traz muita coisa superficial, mas também traz muita coisa profunda, né?
muita coisa bacana. E tem um case esses dias que eu recebi, eu achei muito bacana. É um funcionário que chegou para o gestor e falou assim, eu tenho aqui 4 anos de empresa e a Blanca, que chegou agora há 6 meses, já foi promovida. Qual a diferença entre o que a Blanca faz e o que eu estou fazendo há 4 anos aguardando uma promoção, né? E aí, esse líder, o papel da liderança, chamou e falou assim, só um minutinho, amanhã nós vamos fazer uma reunião, você pode ir ali na banca do seu Manuel, que vende frutas, e comprar uma dúzia de banana, ver se ele tem para amanhã, para a gente fazer a reunião aqui. Ah, tá bom. E aí ele foi lá, chegou na banca do seu Manuel da frente, falou, não tem banana. Voltou para o gestor e falou, olha, aí o seu Manuel não tem banana. Mas voltando àquela nossa conversa, não, só um minutinho, eu vou chamar a Blanca. Ele chamou a Blanca, que era que tinha sido promovida, fez a mesma pergunta para ela. Blanca, você pode ir lá, por favor? Nós temos uma reunião amanhã, ver se o seu Manuel tem uma dúzia de banana. A Blanca foi, perguntou para o seu Manuel, ele já sabia a resposta, mas quando ela volta, ela fala, olha, ele não tem banana, mas ele tem maçã, que está muito fresquinha, tem mamão e tem também um mix de fruta que ele pode fazer uma salada de fruta e trazer aqui. Custa tanto e ele está aqui o telefone do seu Manuel, caso você queira encomendar, ele falou que está à disposição, pode ligar para ele. O gestor chegou para esse colaborador e falou, você está entendendo a diferença de um de outro? Mas ele também fez isso de uma forma lúdica e simples, que eu acho interessante, que ele simplesmente mostrou e fez a pessoa refletir, né, o quanto ela precisa mudar. Que eu acho que esse é o grande desafio do líder, é provocar nas pessoas uma reflexão sem expor, mas uma reflexão do quanto é necessária a mudança para o que a gente está vivendo pela frente. É isso aí. Muito bom, pessoal. Olha, foi bom demais estar aqui com vocês nesse papo. Acho que a gente pode aí trazer grandes reflexões para nós, para você que está nos assistindo, para que a gente possa pensar como é que a gente diminui esse número de pessoas não engajadas nas empresas? Como é que a gente cria um engajamento, né? A gente discutiu algumas coisas aqui que eu espero que contribua aí, que dê ideias para que você possa seguir. E foi um prazer estar aqui com vocês, um prazer ter recebido vocês aqui conosco e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau.